Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. A gente já vai começar com o relato. Só antes vou falar para vocês fazerem aquela visitinha lojaassombrada.com.br e não se esquecerem de deixar o like neste vídeo, tá bom? E hoje eu vou contar um relato que chegou para mim por carta, tá? É um relatinho... Rasguei a folha! Veio por carta. Então vamos lá, um relato longo, mas nós vamos contar, tá? É longo, tá? Vamos lá, certo? E o relato é: um demônio tentou me possuir. Olá, Ana, tudo bem? No relato não haverá nomes e se aparecer algum estará trocado. Pode ler sem se preocupar com isso. O relato é longo porque eu não sei se irei mandar outra carta novamente para o canal. Então vou contar não só uma, mas várias coisas que aconteceram. Meu nome é Fulanilda, tenho 31 anos e sou do interior de São Paulo. Sou a mesma pessoa daquele relato peculiar da serpente púrpura. Para quem não assistiu, é o vídeo número 602. Acho que é a história assombrada de número 602. Eu lembro dessa história. E já teve outras pessoas que viram, sonharam ou viram serpente da mesma cor, púrpura. Mas enfim, antes de começar o relato do título, eu quero contar como o sobrenatural começou na minha vida. Eu tive uma vida normal até os 17 anos. Nessa época eu estava namorando um rapaz do centro de São Paulo e fui fazer uma visita na casa dele para conhecer sua mãe. De cara, a casa se mostrou um ambiente carregado. Eu estava incomodada de ficar lá, o ar era pesado. Depois que fui embora, me senti até aliviada. Porém, eu acredito que algo me acompanhou até a minha casa. Porque a partir desse dia é que as coisas sobrenaturais começaram. Eu dormia sozinha no meu quarto até então. E uma bela noite eu estava dormindo e simplesmente acordei de madrugada. Olhei para cima e vi um homem parado ao lado da minha cama, olhando para mim. Pensei que fosse o meu irmão mais velho querendo alguma coisa. Mas depois que a vista firmou, eu percebi que ele não tinha olhos, nem nariz e nem boca. Era apenas uma massa negra em forma humana, com um contorno branco em volta, desenhando sua silhueta. Ele andava lentamente pelo quarto e deixava um rastro branco por onde passava. Não fiquei com medo na hora. Fiquei pensando: o que será que é isso? O que está fazendo dentro do meu quarto e por que será que eu consigo vê-lo? Será que ele sabe que eu consigo vê-lo? Só um minuto aqui. Rabin, desce, desce. Ele quer torrada. Eu tava comendo torrada aqui, agora ele quer ficar... Não, vai pra lá. Não vou dar torrada agora, não. Ele é como se eu não tivesse dito nada. Vai, Rabin. Voltando aqui. Então, aquela sombra, ela pensou aquilo e aquela sombra se aproximou de mim novamente. E agora sim eu fiquei com medo, pois ele estava chegando perto da cabeceira da cama. Cobri a minha cabeça com o cobertor e pedi para Deus tirá-lo dali, e quando eu olhei novamente para o quarto, ele não estava mais lá. Corri contar o que aconteceu para minha mãe, que a partir de então colocou um colchão de solteiro no meu quarto e passou a dormir comigo. 2 dias depois eu tive um pesadelo. Sonhei que algo me levantava no ar e me soltava. Acordei caindo no chão. Caí de cara, fiquei com um galo na testa e os 2 joelhos roxos. Meu irmão mais velho zombava de mim, ria e dizia que eu era maluca e que aquilo não existia. Meu pai falava que era tudo sonho e coisa da minha cabeça. Os dias foram passando, eu acabei terminando com o meu namorado, minha mãe continuava dormindo comigo no meu quarto, nós duas no chão para evitar novas quedas. Como minha cama estava desocupada, meu irmão quis passar uma noite nela. Ele na cama, eu e minha mãe no chão. De madrugada, meu irmão se levantou, pegou sua coberta e o seu travesseiro e ia saindo do quarto quando minha mãe perguntou: "Ué, o que foi?" E ele respondeu: "Nem vou contar, senão vocês não vão mais conseguir dormir. Amanhã eu conto." Ah, só isso eu já não teria mais. No dia seguinte, ele disse que teve um pesadelo, que uma criatura tentava machucá-lo e quando ele acordou tinha uma fumaça negra no quarto.
era mais escura que o escuro. Aquilo rosnava e fazia um barulho como se fossem tiros ou bombinhas estourando. Então meu irmão começou a orar o Pai Nosso e aquilo foi entrando no chão e foi embora. Até o quarto ficou mais claro. Eu não perdi a oportunidade, falei para ele. Tome! Falou que eu era maluca e agora aconteceu com você. E ele confirmou. Aconteceu. Ana, tinha dias que eu dizia pro meu irmão que eu queria ser exorcista. Queria ser exorcista só para poder expulsar aquilo que estava no meu quarto. Mas quando a noite começava a cair, a hora de ir dormir começava a chegar, a vontade de ser exorcista passava rapidinho e eu ia correndo dormir junto com a minha mãe. Chegaram as férias escolares de dezembro e eu e minha mãe fomos viajar para o Mato Grosso do Sul visitar a minha bisavó. Meu irmão, corajoso, ficou no meu quarto. Ele, na época, dividia um quarto com um tio que morava conosco e ter um quarto só para ele pareceu algo bom. Nos primeiros dias, ele disse que só tinha pesadelos. Depois, ele disse que um dia, quando estava quase conseguindo dormir, ouviu um barulho dentro do guarda-roupas, como se fosse algo se debatendo. Ele voltou para o quarto dele rapidinho. Passados mais alguns dias, a coragem voltou e ele foi dormir novamente no meu quarto. Nesse dia, o meu tio estava na sala, mexendo no computador até tarde da noite e ouviu um estrondo. Correu para ver o que aconteceu e lá estava meu irmão, caído no chão, metade do corpo para fora do quarto e metade para dentro. Aquilo tentou jogar ele para fora do quarto e ele ficou meio que enroscado na porta. A porta do quarto é aquelas de correr para o lado, sanfonada. Depois desse dia, ele trancou a porta do quarto e ninguém entrou mais lá dentro. Até a gente voltar de viagem. Mateus, leva o rabinho. E aí, isso aí. Ninguém mais entrou até a gente voltar de viagem. Minha mãe, sabendo dos ocorridos, foi na igreja evangélica. Ai, que susto, Penélope! Gente do céu, eu tô aqui contando o relato, o Matheus me abre a porta, fecha a porta, eu não vejo ninguém, só tem o rabinho, o Matheus entra, leva o rabinho, que ele fecha a porta e tem uma pessoa embaixo da mesa. Penélope. Ai, meu amorzinho. Ai, meu amor, assustou a mãe. Desde que hora você tá aqui embaixo? Quando eu saí, eu entrei escondida. Entrou escondida. Então fica sentadinha aí, só que quietinha, tá bom? Não precisa ficar embaixo, pode sentar aqui. Mas, ó, quietinha até eu terminar o relato, tá bom? Ai, que susto. A criança embaixo da mesa. Bom, voltando aqui a história. Ah, até perdi aqui, ó. Bom, minha mãe, sabendo dos ocorridos, foi na igreja evangélica que a gente frequenta, pedir para irem orar no quarto. Veio um grupo de oração, eles oraram e tal, e nada. As manifestações continuavam. Fomos à igreja do outro tio, que é pastor. Veio outro grupo de oração e nada. As manifestações continuavam. Então esse meu tio, que mora com a gente, foi na igreja dele e pediu permissão para o responsável de lá para que alguém fosse à minha casa orar. Então foram 2 irmãos. Eles oraram na casa toda. Mal dava para ouvir o que eles falavam. Parecia um sussurro. Eles ungiram as paredes com um azeite especial e quando terminaram, um deles me disse: aquilo que estava no seu quarto foi embora. Mas tome cuidado. Você e o seu irmão são sensíveis ao mundo espiritual e eles sabem disso. Se vocês não se fortalecerem espiritualmente, podem voltar até coisas piores do que essa. E as manifestações pararam por uns anos. Da minha parte, eu sempre frequentei a igreja evangélica e orava antes de dormir. Eu achava que era o suficiente. Agora vamos para o relato do título deste relato. Agora estamos em 2011 e eu estou com 21 anos.
Terminei a faculdade de licenciatura em artes visuais e fui dar aulas em uma escola pública aqui no centro da minha cidade. Nesse tempo eu estava passando por uma fase péssima na minha vida. Sofria constantes humilhações no meu trabalho por parte dos outros professores, da coordenação e não tinha apoio nenhum da direção. Era um covil de maledites. Para ajudar, entre aspas, eu estava em um relacionamento tóxico com outro namorado que eu tinha arrumado e também estava afastada da igreja. Esse não tá funcionando, meu amor. Vai lá com o papai um pouquinho. Vai demorar aqui. Ficar aqui. Então, quietinho. Sem se mexer. Você sabe onde é que tá a caneta preta? Ali em cima. Pausa no relato, gente, por favor. Me perdoem. Pega outra caneta mesmo, P, pra você desenhar. Toma. Desenha com essa, ó. Pega uma folha ali. Consegue? Senta aí no chão desenhar. Bom, continuando. Resumindo, eu estava fragilizada devido aos problemas da vida e desarmada espiritualmente. Levando tudo isso em consideração, vamos ao relato. Era dezembro e eu estava de férias da escola. Eu e minha mãe, então, viajamos para Mato Grosso do Sul visitar minha bisavó. Foram 10 horas de viagem dentro de um ônibus. Chegamos de manhã. O dia transcorreu tudo bem e quando chegou a noite fomos nos preparar para dormir. A casa da minha bisa tinha 2 quartos. Um era muito grande, tinha 2 camas de casal, um guarda-roupas e uma penteadeira. O outro quarto era bem pequeno, tinha apenas uma cama de solteiro e um baúzinho embaixo de uma janelinha. Deixa eu só colocar em ordem aqui os relatos. Eu e minha mãe fomos dormir no quarto grande, em uma das camas de casal. E a minha bisa foi dormir na outra cama de casal. Porém, minha bisa roncava horrores. Parecia um trator desgovernado. Quem disse que a gente conseguia dormir? Virei de um lado para o outro, tampei os ouvidos com os dedos, cobri a cabeça com o travesseiro e nada abafava aquele som. Minha mãe também estava acordada e percebendo minha inquietação, disse: vai dormir no outro quarto? Eu até tinha pensado nisso, mas eu não gostava de dormir sozinha, por causa dos eventos sobrenaturais que eu já tinha vivido, né? Mas o ronco era tão insuportável que eu acabei indo. Me acomodei na caminha de solteiro e dormi. De lá não dava para ouvir os roncos. Agora, Ana, vou contar uma sequência de 3 sonhos que eu tive, se é que eram sonhos. O primeiro: eu abri os olhos e me vi no meio da escuridão, tudo em silêncio. Eu estava me sentindo perdida, desorientada, eu não lembrava onde eu estava. Eu então me sentei e apalpei a minha volta e me lembrei que estava no quartinho de solteiro na casa da minha bisa. Foi então que percebi uma presença maligna atrás da porta do quarto. Ele rosnava e sacudia com força a maçaneta da porta tentando entrar. Eu, assustada, me levantei e fui correndo acender a luz, mas o interruptor não funcionava. Ai, esse é o terror, é um pesadelo. Segundo sonho. Pela segunda vez, abri meus olhos e estava na escuridão. Mas dessa vez eu já sabia onde eu estava. Tipo, foi um sonho dentro de um sonho, é isso? A presença maligna continuava atrás da porta, forçando para entrar, até que ele conseguiu. Tomei outro baita susto e acordei. Meu coração estava acelerado. Acendi a luz, me ajoelhei novamente e fiz outra oração. E a porta do quarto se abriu com tudo. Levei outro susto, mas para minha felicidade era minha mãe perguntando se estava tudo bem. Ela disse: eu estava indo no banheiro e vi a luz acesa. Aconteceu alguma coisa? Perguntou ela. E eu respondi: tive um pesadelo. Estou fazendo uma oração. Ela esperou eu terminar, eu me deitei, ela apagou a luz e fechou a porta. Demorei um pouco para dormir, mas acabei conseguindo. Terceiro sonho. Pela terceira vez eu abri os olhos na escuridão e já fui virando a cabeça para o lado para ver se aquela coisa estava lá. E estava. Parado do lado da cama.
Parecia que estava esperando eu voltar para aquela dimensão. Era uma massa negra com formato humanoide. Ana, o que vai acontecer a partir de agora é bizarro. Vou tentar descrever com o máximo de detalhes possíveis. A coisa estendeu as 2 mãos na minha direção sem me tocar. O meu corpo começou a chacoalhar na mesma hora, como se eu estivesse tendo uma convulsão. Então eu acordei assustada. E adivinha? Não era um sonho. Estava acontecendo de verdade. Acordei com o meu corpo chacoalhando, era horrível. Eu não tinha controle sobre ele, era como se eu fosse uma marionete nas mãos daquela coisa. Ana, você achou que isso foi ruim? A parte bizarra vem agora. Depois de algum tempo, não sei dizer quanto, aquela coisa fez um movimento estranho. Ele jogou a cabeça dele para trás, como se estivesse pegando impulso, e deu uma cabeçada no meu peito. Não com a testa, mas com o topo da cabeça. Tipo, ele fez isso e deu com o topo da cabeça, assim, no meu peito. Ele, então, levantava a cabeça e fazia de novo. Tipo um bode. Sabe bode quando dá cabeçada? Assim, a Pedro risada. Então, ele fez de novo. Pegava o impulso, jogando a cabeça para trás e descia com tudo, batendo com a cabeça no meu peito. Ah lá, parecia um bode dando cabeçadas. Ela disse isso. Ah lá, falei. Ana, quando ele batia a cabeça em mim, eu sentia que a minha alma dentro do meu corpo estava sendo empurrada para o lado. Não que ele estivesse tentando tirar a alma do meu corpo, mas empurrando ela para o lado para dar espaço para ele entrar. Peraí, gente. Credo, né, Pedro? Dando espaço para ele entrar. Eu sentia isso, era uma sensação horrível e foi aí que eu percebi que aquilo se tratava de uma tentativa de possessão. Ele estava tentando entrar de qualquer jeito. Eu estava consciente, estava com os olhos abertos e via o quarto chacoalhando para lá e para cá enquanto aquilo me dava cabeçadas no peito. Estava totalmente impotente, como se os meus braços e pernas estivessem amarrados. A única coisa que eu conseguia fazer, além de piscar os olhos, era pensar. Então eu comecei a fazer uma oração em pensamento. E eu pensei, Senhor Deus, não sei o que está acontecendo, mas por favor me tira dessa situação. Eu mal terminei de pensar e vi uma luz forte se aproximando da janela, pelo lado de fora. Era um orbe luminoso. Ele atravessou a janela, que estava fechada, e entrou no quarto. O demônio pareceu não se incomodar e continuou fazendo o que estava fazendo, dando cabeçada. Então o orbe veio com tudo e deu uma trombada naquela coisa que pendeu para o lado, mas mesmo assim não me soltou. Então o orbe se afastou um pouco e de novo trombou com mais força na coisa que ainda não queria me soltar de jeito nenhum. Na terceira vez, o orbe trombou com ainda mais força e aí sim a coisa foi jogada para o lado, me soltando e foi obrigada a ir embora. Meu corpo parou de chacoalhar e eu fiquei quietinha, olhando o orbe que iluminava o quarto como se fosse dia. Então o mais incrível aconteceu. O orbe veio flutuando e ficou parado acima de mim, mais ou menos na região onde a coisa me dava as cabeçadas. Ele foi descendo devagar, até que entrou dentro do meu corpo. Foi uma sensação incrível e sensacional. Era um poder imenso dentro de mim. Era tão forte que eu sentia que ele preenchia todo o meu corpo e saía das pontas dos meus dedos, dos pés e das mãos. Saía de dentro dos meus olhos, da boca, de dentro das minhas orelhas. Emanava das pontas dos meus cabelos. E então foi ficando mais fraco, até por fim aquela sensação passar. Bem, depois que aquela energia se dissipou, eu continuei deitada na cama. Estava me sentindo acabada. Parecia que um trator desgovernado havia passado em cima de mim. Estava toda molhada de suor,
Minha roupa, meu cabelo, a cama não tinha forças para me levantar, nem para pedir ajuda. Depois de respirar fundo, juntei um pouquinho de forças que eu consegui e me sentei na cama. Me levantei, me apoiando nas paredes, abri a porta do quarto, olhei para o relógio da sala e marcava 15 para 6 da manhã. Minha bisa já estava de pé fazendo café na cozinha. Dava para ouvir ela mexendo nas panelas. Continuei segurando nas paredes e fui até o outro quarto. Minha mãe estava deitada na cama de casal. Cheguei do lado dela e a chamei. Mãe, posso deitar aqui com você? E ela respondeu, deita. Eu me joguei na cama e capotei. Dormi até as 10 da manhã igual uma pedra, sem sonhar mais nada. Depois daquele dia, é lógico que eu voltei a frequentar a igreja. Li a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, procurando entender melhor o que Jesus quer de nós. Qual é o nosso papel nesse mundo? E como fazer para me defender desses ataques espirituais? Aprendi muito ao longo desses 9 anos. Tudo por conta própria. Larguei a escola e aquele namorado tóxico. Hoje eu estou com 31 anos, estou casada com um homem maravilhoso que também já vivenciou vários acontecimentos sobrenaturais e inclusive foi ele quem me apresentou para o canal. Ainda vejo coisas, porém com menos frequência do que antigamente. Ultimamente eu tenho tido mais sonhos. Hoje eu sei que não são simples sonhos. É como se uma outra dimensão fosse acessada. Nesses sonhos eu expulso espíritos e demônios de casas de pessoas que eu não conheço. Já sonhei que realizava exorcismos e também desfazia trabalhos de magia negra. Vou contar 2 sonhos mais recentes que eu tive e uma aparição. O primeiro sonho se trata de uma conversa. Sonhei que estava em um tipo de lanchonete, era noite e eu pedi para que me trouxessem um suco de laranja. Do outro lado da mesa em que eu estava, se sentou um homem muito bonito e muito bem vestido. Ele era branco, tinha o cabelo preto e liso, penteado para trás. Tinha os olhos castanhos escuros, vestia terno, era muito elegante. Ele cruzou as pernas daquele jeito que os homens fazem, coloca o pé em cima do joelho oposto. Sorriu, mostrando os dentes, muito brancos, perfeitos, e disse: sabia que eu não sou tão mal quanto pregam? Ah, já sei quem és tu. Na hora que ele disse isso, eu já saquei quem era. O próprio. Eu dei uma golada no suco com meu canudinho e fingi estar surpresa, tipo, ah, não. Sabe por que você diz isso? Respondi para ele. Porque você sabe que quando aquele dia chegar, você vai estar ferrado. Já está condenado e quer tentar arrastar o máximo de seres humanos com você como um prêmio de consolação. Olha, enfrentando o capiroto, viu? Ana, conforme eu ia falando, o sorriso dele foi sumindo e ele ficou sério, como quem quisesse me fulminar com o olhar. E eu continuei falando. Você oferece prosperidade em troca de almas, ganha as pessoas através de bens materiais, mas depois deixa essas mesmas pessoas em uma situação pior do que elas estavam. Não suporta ver a criação de Deus feliz. Você não quer ver humilhados, você nos quer ver humilhados e na miséria. Afinal, você esteve lá, viu como é o paraíso e não quer que criaturas insignificantes como nós entremos lá. Eu terminei de beber meu suco, me levantei e disse para ele, acenando com a mão: boa sorte quando aquele dia chegar. Você vai precisar. Dei as costas e fui embora. Uau! Acordei sem saber o motivo dessa conversa. O que vocês acham? Fica aí a pergunta. Tipo, Constantine, né? Assim eu. Bom, o segundo sonho foi até engraçado. Eu acordei no meio da noite, mas não abri os olhos. Senti um peso no meu corpo como se alguém estivesse sentado em cima de mim. Abri os olhos só um pouquinho para espiar e adivinha? Tinha uma criatura sentada em cima de mim. Ela tinha tentáculos que saíam do seu rosto, dos seus braços e o que seriam suas pernas também eram tentáculos. Os tentáculos dele estavam enrolados no meu corpo e por isso eu não conseguia me mexer.
Sabe o que ele estava fazendo? Estava sugando a minha energia. Eu sentia ela indo embora do meu corpo. Continuei com os olhos fechados, fiquei quietinha. Esperei ele terminar de fazer o que estava fazendo. Depois que ele acabou, me soltou, desceu da cama e foi em direção à mesa do computador que eu tenho no canto do quarto, em frente à cama, e começou a xeretar nas minhas coisas. Pegava o teclado com um tentáculo, o mouse com outro, jogava fora, pegava outra coisa e assim por diante. Eu me levantei bem devagar, sem fazer barulho para que ele não me notasse. Desci da cama e na ponta dos pés fui até a cozinha, peguei a maior faca que eu tenho, uma toda prateada de uma marca famosa. Voltei para o quarto e espiei para ver o que ele estava fazendo. Isso foi tudo no sonho? Peraí, o segundo sonho, eu acordei no meio da noite, mas não abri os olhos. Peraí, foi sonho ou não foi sonho? Enfim. Vi para ver o que ele estava fazendo. Ele ainda estava lá distraído, mexendo nas minhas coisas. Delicadamente peguei um dos tentáculos que estava na parte de trás dele, o que seria uma das pernas, e cortei, igual se corta uma linguiça toscana. Você coloca a faca no nozinho entre dois gominhos e corta de baixo para cima. A criatura que estava de costas virou com tudo na minha direção. Eu subi na cama, o mais ágil que eu consegui, e pulei em cima dele. E coloquei a faca em sua cabeça mole, que parecia uma gelatina, tipo um polvo. Do buraco começou a jorrar um líquido preto, sujou tudo o chão, sujou minha cama, minha roupa, minha cara, sujou tudo, tipo Ash vs Evil Dead. Então a criatura caiu no chão e ficou urrando e se contorcendo. Eu corri para a casa da minha mãe. Depois que eu me casei, passei a morar em uma casinha embaixo da dela. Para chegar lá é só subir um lance de escadas. Fui até o quarto do meu avô e peguei sua espingarda. Abaixei o cano, abrindo a arma, coloquei munição e subi o cano fechando a espingarda. Voltei correndo para o meu quarto e quando cheguei lá o bicho já estava morto. Fui até a porta de casa que dá para um quintal e gritei: "Se mais alguma coisa entrar dentro da minha casa, vai levar tiro!" E eu acordei. Ah, foi sonho. Acordei. Fiquei na cama pensando alguns minutos. Gente, será que é por isso que tem dias que a gente acorda mais cansado do que foi deitar? Porque tem uma criatura que fica sugando a nossa energia à noite? Pode ser. Contei o sonho para o meu esposo e ele pegou um livro na prateleira e me mostrou uma ilustração que lembra muito essa criatura, chamada Cthulhu, de Lovecraft. Fica aí a referência para saberem da aparência dele. Ah, o Cthulhu. Não é igualzinho, mas lembra bastante. E por fim, a aparição. Ana, uma coisa é você enfrentar um ser desses no plano espiritual e outra bem diferente é no plano físico. Uma bela noite, meu esposo já havia ido se deitar e eu fui até o banheiro escovar os dentes para ir também. Estava lá escovando quando uma sacola que estava pendurada na parede ao meu lado se encolheu sozinha, como se alguém tivesse pego ela com a mão e apertado. Eu parei de escovar os dentes e fiquei olhando para a sacola. E depois dei uma olhada ao meu redor e pensei: entrou coisa aqui. Terminei de escovar os dentes, fui para o quarto, orei como de costume e me deitei. Meu esposo já estava roncando baixinho. Era uma noite muito quente, o quarto estava abafado. Detesto dormir com o ventilador que a gente tem aqui porque ele faz muito barulho, parece uma metralhadora. Eu não conseguia dormir, não tinha posição em que eu ficasse confortável. Virava de um lado para o outro, arrumava o travesseiro, ficava olhando para o teto, as horas passando e nada de dormir. Até que eu estava com o corpo virado para a parede, é assim que eu gosto de dormir, com o rosto quase relando na parede. Eu também só dormia com o rosto relando na parede. Eu dormia quando eu era solteira, com a cara literalmente encostada na parede. E eu resolvi mudar de lado. Abri os olhos e fiquei olhando para o escuro,
quando de repente eu vi que algo se mexeu no meio da escuridão. Fala isso não, moça, que nós vai dormir assim daqui a pouco. Eu aqui pelo menos, vocês agora, vocês também, porque é de noite já, né? Aí a gente vai ficar assim com medo de abrir os olhos, não vou abrir os olhos por nada, né, pra ver o escuro, porque eu vou ficar lembrando do seu relato. De repente eu abri, algo se mexeu no meio da escuridão. Ai, ai, ai. Tinha algo andando pelo quarto. Após ter um mini ataque cardíaco, geralmente essa é a minha primeira reação, tipo, eu tentei manter a calma e fiquei seguindo aquilo com os olhos. Jamais. A primeira coisa que eu ia fazer é pular, acender o interruptor ou acender a luz. De algum jeito, rezando, pegar o celular, dar aquela chacoalhada. E o medo de ligar o celular e com a luz do celular ver a coisa. Você não sabe se você prefere ver a sombra ou nada. Cobrir a cabeça. Cobrir a cabeça e rezar. Essa é a solução. Então, eu tentei manter a calma e fiquei seguindo aquilo com os olhos. De primeiro, eu não consegui identificar o que era. Parecia que ele se misturava com o escuro, como se estivesse camuflado. Aquela coisa, então, foi contornando a cama e passou na frente do meu guarda-roupa, que é todo preto, e tem 2 espelhos grandes nas portas do meio. Na hora que ele passou na frente do espelho, eu consegui ver o que era, nitidamente. Era o que eu chamo de mago negro. Era um homem vestindo um vestido preto e um capuz que tampava todo o seu rosto. Suas mãos estavam juntas, com os dedos entrelaçados, e do seu capuz saía um par de chifres que pareciam uma galhada de um cervo. Ele foi andando devagar e parou ao lado do meu esposo. Eu fechei os olhos, puxei a coberta até a altura do meu nariz e pedi perdão para Deus por ser tão pequena e falha. E também pedi que ele me ajudasse naquele momento, pois eu ia precisar da força dele. Rapidamente me lembrei de uma passagem bíblica onde um anjo de Deus disputa com um demônio o corpo de Moisés. E pensei, vou dizer as mesmas palavras que o anjo disse para o demônio. Abri os olhos e o mago estava agora com o corpo de frente para o meu esposo, ao lado de sua cabeça. Eu estiquei um dos meus braços com a palma da mão aberta e disse, que o Senhor te repreenda. Então o mago virou uma fumaça, atravessou a parede e foi embora. Na mesma hora eu senti que o sono veio de uma vez e acertou a minha cabeça como se eu tivesse levado um tapa na testa. E literalmente eu capotei. Será que Deus estava me mantendo acordada para que eu notasse a presença do mago? Fica mais uma pergunta para vocês. Então é isso, Ana. Espero que você e os ouvintes do canal tenham gostado. O relato ficou longo, peço desculpas se alguma parte ficou confusa. Um conselho aqui para todos. Orem antes de dormir, pois vocês não sabem o que pode acontecer com vocês enquanto dormem. Ai, meu Deus. Bom, mas é verdade, é uma dica que é interessante, sim, a gente sempre fazer uma oração antes de dormir, pedindo proteção para a parte física e espiritual também, né? Sempre, proteção é sempre bom, não é? Espero que tenham gostado deste relato. Deixem aqui nos comentários os seus comentários, sempre com muito respeito. E se tiver uma história parecida ou algo assim, mande o seu relato pra gente. Um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui!